Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre "E assim continuamos procrastinando". Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já ouviu falar essa palavra procrastinação? O que significa procrastinação? Transferir para outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar e por aí vai. Então, eu quis realmente trazer esse tema exatamente por causa do carnaval. O carnaval esse ano, tem acontecido em períodos diferentes em várias cidades. E é engraçado que as pessoas ainda estão usando o termo do seguinte: agora o ano vai começar. Então nós tivemos, de fato, o feriado do carnaval, que aconteceu, se eu não me engano, foi finalzinho de fevereiro, início de março, foi o período do carnaval, da data festiva do feriado. Em abril, no final de abril, nós tivemos o carnaval em São Paulo, no Rio de Janeiro. Meados de maio, na cidade onde eu moro, na cidade que eu amo, Nova Friburgo, teremos o carnaval. Então, se pensarmos assim, se depois do carnaval o ano começa, eu acho que esse ano não vai começar nem tão cedo, porque cada cidade adaptou o seu carnaval de acordo com o que era possível. Então, assim, com essa adaptação, por exemplo, a gente pode ter o primeiro semestre, então, todo praticamente anulado, porque o nosso ano só vai começar depois que o carnaval terminar, Essa frase é bem interessante e, claro, que eu aproveitei para trazê-la aqui para a gente realmente pensar sobre isso. Bom, um ponto que é importante a gente colocar aqui nesse podcast: nós sempre vamos procrastinar em algum nível, isso é natural. É natural a gente muitas vezes elencar algumas atividades, algumas ações e não conseguir dar conta daquilo naquele período, tá? É natural. Só que o que a gente precisa tomar cuidado com esse natural é que esse natural não passe a ser a regra do jogo. Porque se passar a ser a regra do jogo, a gente vai passar a procrastinar cada vez mais, por a gente achar que tá tudo bem. Pode estar tudo bem dentro de um contexto. Vamos analisar esse contexto e ver o que a gente pode fazer, para sair dessa nossa zoninha de conforto. Porque a procrastinação, ela acontece porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer executar, a gente não quer fazer, a gente não quer tirar aquilo da nossa cabeça, aquilo do papel, por exemplo. E acaba deixando o ano passar, a vida passar, e quando a gente vê, acabou o ano, E o que fizemos? Cadê as promessas lá do final do ano? Então, esse podcast traz aqui uma reflexão que você realmente está esperando o carnaval passar, seja qual carnaval que você, qual cidade você esteja, para começar o seu ano de verdade, Essa é uma desculpa que a gente dá para não começar o nosso ano de verdade. Se a gente for pensar assim, a gente sempre vai ter um motivo para falar, deixa para fazer isso depois daquela data. E as coisas vão acabar não acontecendo na nossa vida, e na vida das outras pessoas está acontecendo, e a gente começa a perguntar e fazer aquela comparação que eu digo que é uma comparação que não leva a gente a lugar nenhum, mas a gente acaba fazendo. Por que aquela pessoa consegue tanta coisa e eu não consigo fazer nada? Porque provavelmente aquela pessoa, além de planejar, ela também executa. E ela também procrastina. Você pode ter certeza que entre planejar e executar existe um nível de procrastinação. Ok? Agora, se eu não planejo, se eu procrastino o tempo todo, e se eu não executo, que está ligado à procrastinação, fica completamente inviável a gente conseguir realizar qualquer coisa na nossa vida. É importante a gente entender que nesse processo, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem muita distração. Então fica muito fácil procrastinar.
Porque, poxa, se você pegar o seu celular, tem um monte de coisa que você pode ver. Um vídeo que você não viu, uma piada que você ainda não ouviu. Pode ter tanta coisa. E você acaba o quê? Se distraindo nisso. E cadê o seu foco para as coisas que você precisa de fato realizar? Para as coisas que vão te levar, né, para a sua evolução, para o próximo nível, para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, ter a coragem, né, de olhar para isso e falar assim, tá, tudo bem, né, eu vou esperar agora o carnaval de qual cidade para o meu ano começar. Não, o ano já começou. O ano começou no dia 2 de janeiro, gente. Vamos dar uma trégua no dia 1º, que foi feriado, mas 2 de janeiro o ano começou. E a partir dali você já deveria ter um planejamento do que você gostaria de alcançar no seu ano. Até para você poder medir o seu nível de procrastinação. Né? Nossa, no início do ano eu olhei lá, planejei, escrevi, anotei. Isso é importante também. As pessoas deixam tudo muito só na mente. E aí, com um monte de coisa que a gente tem para resolver, isso fica esquecido, perdido. Então eu fui lá, anotei no meu caderno de 2022 o que eu quero realizar. Aí a partir daí você começou a quebrar essa meta, né? E quais são os pequenos passos que eu preciso dar para chegar aonde eu disse que eu quero chegar, o que eu preciso efetivamente fazer, né, na prática para conseguir alcançar essa meta. E se a gente não anotar, se não estiver no lugar que a gente veja todos os dias, a gente acaba sim esquecendo e aí procrastinando demais, deixando para depois do carnaval de sei lá de qual cidade. E aí as coisas começam a ficar complicadas pra gente, porque a gente começa também a se autocobrar. Né? Porque a se autocobrar é, como eu falei, a se comparar o tempo todo. Então, primeira coisa importante é não se comparar com outras pessoas, porque outras pessoas têm outras histórias. A gente precisa se comparar com a gente. Então, eu olho pra mim e falo assim, nossa, como estava a Fernanda de 6 meses atrás, de 1 ano atrás? O que a Fernanda aprendeu? O que a Fernanda fez? O que a Fernanda agregou? Como a Fernanda serviu, né, desse tempo pra cá? Isso é importante. Então eu tô fazendo uma análise da Fernanda de hoje para a Fernanda de meses para trás. E aí eu consigo ter uma ideia, né? Se na minha concepção a Fernanda evoluiu ou não. Se a Fernanda cresceu ou não. Se a Fernanda agregou ou não. Só que muitas vezes a gente está prometendo fazer aquele curso online que a gente nunca faz. Tá lá pago, tá lá com prazo, né? Mas tem prazo de 2 anos. Tá, mas esse prazo vai chegar. Se você deixar para fazer nos últimos dias desses 2 anos, você vai se enrolar. E talvez nem faça mais sentido para você, porque você comprou por algum motivo, você adquiriu por algum motivo, que é o motivo de hoje. Daqui a 1 ano e meio, 2 anos, talvez esse motivo não exista mais. E as pessoas ficam assim, mas Fernanda, me ajuda aqui, eu não consigo, na verdade, ter foco, eu não consigo fazer. Mas por que será? Por que será que o foco é tão complicado? Porque você prefere mais se distrair? Você prefere... E quando eu falo do foco, gente, é importante a gente primeiro trazer o que realmente faz sentido para você. O foco não é o que as pessoas estão te cobrando que você seja. O foco é o que você quer fazer por você. Não adianta as outras pessoas ficarem te cobrando uma coisa que para você não faz o menor sentido fazer, e por isso que você não faz. Você começa e não termina. Então, às vezes, tem a cobrança dos pais, né? Tem a cobrança do chefe, tem a cobrança, sei lá, dos primos, dos parentes, do marido, da esposa. Aí você fala assim, pô, mas eu vou fazer isso, mas eu não gosto disso. Mas não é o que eu quero pra minha vida. É claro que nem tudo que a gente precisa fazer é gostosinho. Isso é óbvio, tá? Então, essa história de não gostar, a gente tem que pensar. Eu não gosto, mas é necessário, então vamos fazer. Agora, se não faz sentido pra você, isso não tá dentro do que eu quero buscar pra minha vida, do que eu quero aprender. Então, olhe para aquilo que você precisa aprender. O foco tá muito ligado, né, aos sims que você precisa dar, para quem e para que você precisa dizer os sims, e obviamente para quem e para que você precisa dizer os seus nãos. E tem muita gente que fica com esse medo de, eu não vou dizer não, porque a pessoa vai ficar chateada comigo. Aí você abre um outro precedente para você ter que segurar, porque aí você fica assim, eu não vou dizer não, aí você não entra como prioridade da questão e a outra pessoa é prioridade.
E muitas vezes quando você precisa dessa pessoa, essa pessoa não te coloca como prioridade. E aí você acha que ela que tá errada. Entendeu? Você ainda acha que ela que tá errada. Mas você colocou essa pessoa como prioridade porque você quis. Então a gente consegue ser pessoas melhores quando a gente também está bem, quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, quando a gente sabe qual é o nosso servir, né? O que a gente veio fazer nesse plano. E muitas vezes a gente se perde nesse meio do caminho. Por quê? Porque são muitas interferências. Por exemplo, a desculpa do carnaval ela é ótima, ainda mais esse ano, né? Porque tem carnaval praticamente o ano todo. Ah não, o carnaval agora só vai começar quando... Aliás, o ano só vai começar quando o carnaval da minha cidade terminar. E se for em julho, se for em agosto, da minha cidade é em maio. Então, assim, a gente precisa parar de ficar dando essas desculpinhas que podem até parecer brincadeiras, né? Dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E levar a sério esse movimento de que, poxa, vamos lá. Deixa eu olhar para as coisas que eu realmente preciso realizar, que são importantes para mim, que são prioridades para mim, que eu não estou colocando como prioridade. Eu sei que são importantes, mas eu não estou colocando como prioridade. Deixa eu elencar. Pega agora um caderninho, faz aí seu caderninho do 2022. Gente, nunca é tarde. A gente tem essa mania de esperar a segunda-feira para começar a dieta, o final de semana para se divertir. Sabe, a gente vai perdendo o tempo precioso que é o presente. Então é agora. Pega seu caderninho, tá bom? De 2022, cria um caderninho, cria um bloco de anotações, não sei, pode ser no seu celular, no seu computador, e começa a elencar aí quais são as prioridades do seu ano. Elenque 2, 3 prioridades e comece a trabalhar em cima dessas prioridades. Vai procrastinar? Vai, faz parte, mas tenha constância. Retome o projeto, recomece. Veja onde você parou, o que você aprendeu, como que você melhora. Veja os seus avanços também, não seja uma pessoa que só sabe se autocriticar, só sabe falar mal de si. Não faça isso com você. Olha aí as coisas que você já conquistou, olha para trás, veja isso. Situações parecidas, como que você conseguiu sair daquela situação, daquela dor. Tem muita coisa na nossa vida que às vezes se repete e a gente fala que, não sei, isso nunca aconteceu comigo. Talvez não dessa maneira, mas coisas parecidas já podem ter acontecido e você já tem a chave, a solução de como resolver isso. A questão é para onde você está dando foco, para onde que você está olhando. Se você se coloca como vítima o tempo inteiro, dificilmente você vai ter a abertura para olhar para a solução. Porque se você se coloca como vítima, você se coloca como uma criancinha, como alguém que não tem como resolver aquilo. Como alguém que, poxa, isso aconteceu comigo, olha que chato e eu não tenho o que fazer. Então se não tem o que fazer, não tem o que fazer, bola pra frente. Mas ficar chorando sobre o leite derramado, ficar se culpando, ficar se martirizando, não vai resolver, não vai trazer a solução. E se não tem solução, bola pra frente. Bola pra frente que atrás vem gente, como diz o nosso velho ditado aí popular. Ter coragem de olhar pra gente como alguém que pode fazer alguma coisa, que é protagonista, sabe? Que tem como fazer algo diferente. Mas a gente precisa buscar esse protagonismo dentro da gente. E a gente com certeza já foi protagonista muitas vezes na nossa vida. Então relembre esses momentos em que você foi protagonista, que você foi lá, tomou a decisão e resolveu, fez a coisa acontecer na sua vida. Busque essas imagens, essas emoções, para que você possa olhar para essa situação que está passando pela sua vida hoje, de como que você vai solucionar, de como que você vai encarar, qual vai ser o seu jeito de solucionar. Isso já está dentro de você, você só precisa acessar isso. E muitas vezes a gente se encolhe dentro disso, porque a gente começa o quê? A se auto-sabotar. Se auto-sabota porque eu não consegui fazer aquilo. É mesmo, Fernanda, poxa, é um monte de carnaval esse ano e eu acabei não fazendo nada, ainda nem comecei o ano. Então tá, então beleza. Mas agora você teve essa informação, agora você refletiu sobre isso. Vamos então começar o seu 2022. Vai lá. Não espera chegar a dezembro de 2022 para pensar sobre ele não, porque aí você já vai ter que pensar sobre 2023. E o momento é agora, gente. O momento é sempre o momento que você está recebendo a informação. Nada é por acaso.
reflita sobre isso, traga isso pro seu momento presente, sabe? Se presenteie sendo prioridade na sua vida. Quando você se coloca como prioridade, você consegue avançar muito mais e você vai ver o quanto que seu nível de procrastinação vai diminuindo, porque você se coloca como prioridade, aí tudo muda. Agora, enquanto você deixar que outras pessoas sejam a prioridade da sua vida, você vai ficando para trás. E aí você não consegue realizar. Então, eu espero de todo o meu coração que, mesmo você ouvindo esse podcast, você já tenha começado esse ano, já tenha dado o start nos seus projetos, já tenha se colocado como prioridade. Mas se isso não aconteceu e você está ouvindo esse podcast, por favor, vamos lá. Chegou o momento de startar, chegou o momento de iniciar. Você não está ouvindo esse podcast por acaso e eu espero que tenha contribuído bastante aí para o seu momento e para o seu movimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre E Assim Continuamos Procrastinando, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e o meu site fernandagonçalves.com.